sanctify thy servant just now for the service coming on, standing here realizing that eyes will be turned this way. And I pray, Father, in humility, that you'll let your great, glorious power be known to everyone. And if thy unworthy servant has found grace in thy sight for tonight, may you take this unworthy person, move the being out, and come in, Lord Jesus, and speak to your people. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa, tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. Que Deus continue abençoando a todos, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos abrir a Bíblia, o livro dos livros, São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Que nos fala de dois grupos, ou seja, São Mateus capítulo 5 fala dos que herdaram a terra, e o capítulo 11 de Apocalipse falam daqueles que estão destruindo a terra, e ambos terão as suas recompensas. Aqueles que contribuem destruindo a terra, eles serão destruídos. Eles não são mansos, não são bons. Apocalipse 11, parte B, do versículo 18, são pessoas más, pessoas ruins. São Mateus 5, no versículo 5, diz assim: os bons, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Assentai-vos. É a palavra de Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 11, ali aquelas pessoas não são bem-aventuradas. Porque bem-aventurados são aqueles que creem em Deus e obedecem a sua palavra. Se você observar o versículo 18 todinho do capítulo 11, diz assim: e iraram-se as nações. O motivo deles estão destruindo a terra, é porque eles estão em ira. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de darem o galardão
aos profetas, seus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Irmão Brana iria pregar uma mensagem intitulada A Decomposição do Mundo. Eu não sei se ele chegou a pregar. Eu não tenho as em mãos, mas nós que somos revelados, nós podemos ver em volta de nós. O que é meio ambiente? São tudo aquilo que está em nossa volta. Qualquer coisa que você faz para ferir o meio ambiente, você está ferindo indivíduos, pessoas. Hoje nós podemos ver aí discursos de pessoas que pretendem ver a terra em uma boa condição. Aí nós pensamos assim, falamos: mas é em vão, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Eu concordo, mas eles irão amenizar. A lei que é para todos, para ser observado por todos e obedecido por todos, não existe exceção. Se todos aqueles em nossa volta, você já pensou, cada um dos moradores de Almenara plantasse uma árvore no quintal de casa, nós teríamos aí uma grande porcentagem de chance de termos chuva nas estações próprias. Por que na Amazônia é o lugar que mais chove? Porque é um lugar aonde se encontra maior e mais árvore do que qualquer outro lugar aqui no Brasil. A natureza atrai a natureza. Mas se o homem destruir a mata amazônica e a mata atlântica, o que pode se esperar do Brasil? O Brasil já é uma cidade tropical, e sem essas criaturas, ou criação, melhor dizendo, que Deus criou, sem ela, nós estaríamos em pior estado. A terra geme porque ela está sofrendo. E na mensagem aqui nós vamos ver que foram a semente de Adão, depois da queda, que está destruindo a terra. E vale lembrar que Deus faz menção dessas pessoas em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18. E Deus vai destruir essas pessoas que estão destruindo a terra. O mundo está no caos, politicamente, e vamos falar no sentido assim, geográfico. Vamos levar em todos os aspectos. Aonde nós cultivávamos os nossos alimentos, hoje nós não cultivamos mais.
porque o solo se tornou fraco, solo, a terra. Deus, quando estabeleceu a lei por Moisés, Deus disse: você fará uma planta durante 6 anos, mas o 7º ano você tem que deixar a terra descansar por 1 ano, porque ela precisa redobrar, ela precisa em outras palavras, adquirir o que ela perdeu. Agora, dentro desse contexto, os bem-aventurados, o que vão herdar, em Mateus capítulo 5, versículo 5, e Apocalipse 11, 18, você vai ver que tudo que nós fizermos que esteja envolvido a natureza, a destruição, isso implica a nossa salvação comum. Se você faz um desmate na beira de um córrego, não demorará muito tempo, aquele córrego ele vai cobrar. A natureza vai reagir. Ela mudará o seu curso. Tem lugar que, se nós sairmos na nossa região mesmo, nós vamos dizer que aqui já foi um rio. O São Francisco já foi um rio, não é mais rio. Porque na verdade, eu nem chamaria mais de Rio São Francisco, mas sim o córrego da Prata. Se cortar o córrego, se fizer uma barreira no córrego da Prata, não desce mais água aqui. Significa que o São Francisco não existe mais. E não tem nada que nós possamos fazer para trazê-la de volta. Não há nada que nós podemos fazer para adquirir a salvação, ainda que seja comum, se nós avançamos a linha divisória. A recompensa daqueles que acham que serão absolvidos, em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, nós podemos ver que é destruição em massa. Todos aqueles que ferem a terra são os filhos caídos de Adão. Eles perderam o direito da herança que estava na vida. Por isso que a Bíblia fala herança. É o que nos cabe. Veja, Adão perdeu a sua herança. E você vai lá em Atos no capítulo 2, e no versículo 39, 40, nós podemos ver: a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, de bênção. Não é só você que vai usufruir, mas os nossos filhos também vão usufruir, se tão somente se ele ou ela, o nosso filho, quando chegar na idade em que eles devem trilhar esse caminho sozinho, ele e Deus, se ele der crédito, ela será bem-aventurado. Deus diz para Salomão: se tu somente andar no meu caminho como teu pai Davi andou. Preste atenção. Mas Adão perdeu a sua herança. Qual era a herança de Adão? A terra. Deixa eu falar aqui. Era a terra. Deus fez o jardim do Éden para Adão. E tudo que estava no jardim do Éden, Deus criou
para Adão. Mas Adão, ele perdeu o direito. Ele tinha o título, a escritura de propriedade da terra, e ele perdeu. Ele perdeu para Satanás. Hoje o diabo ele trabalha na terra. O sistema é dele. Mas a terra, a escritura, o documento voltou para a mão do dono original. Quando? Quando Jesus morreu. Porque a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo não está endereçado somente a nós humanos, mas toda a natureza, a terra, os animais, as árvores. Deus tirou esse documento que Adão perdeu. Só que Jesus ainda não reclamou ainda o seu direito, por direito. Porque não pode reclamar agora, porque Deus não pode, Jesus Cristo não pode estabelecer o seu reino agora, onde o diabo tem um sistema político completamente corrompido. Então Adão perdeu a sua herança, a terra, e agora isso passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, que é Satanás. Satanás pode reclamar, Satanás pode dizer assim: eu te darei tudo isso, sabe? Ele está dizendo porque é dele, por direito. Ele está reinando agora, mas ele vai deixar de reinar, porque Jesus Cristo, quando o tempo determinado por Deus, ele vir, então ele precisa purificar a terra. E quando ele purificar a terra, aí entra: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E não podemos dizer o mesmo para aquele de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, parte B. Eles destroem a terra, está destruindo a terra. Adão perdeu a sua herança, a terra, e agora isso passou de sua mão para aquela a quem ele vendeu, para Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelo raciocínio de Satanás. Você quer ver o diabo tentando e usando o seu raciocínio para poder, em outras palavras, para poder persuadir Jesus Cristo? Você vai naquele quadro tão perfeito, onde nós podemos ver Jesus homem, vencendo a Satanás através da palavra. E o diabo, Satanás, vem sobre você na palavra, mas você tem que rebater com a palavra. Satanás disse: está escrito. E Deus disse: também está escrito. Satanás veio com a palavra para poder destruir. Já que eu destruí o primeiro Adão, esse é mais fácil. Ele está faminto. Adão não tinha necessidade de nada. Adão gozava de uma saúde tremenda. Adão não tinha, ele tinha tudo em volta de si. Ele era um ser supremo aqui na terra. Ele perdeu tudo aquilo.
ele perdeu todo aquele poder. Ele perdeu algo que estava na vida, que é a eternidade. Adão, ele vendeu sua fé, gente, sua fé em Deus pelo raciocínio de Satanás. Por esta razão, sua vida eterna estava em Adão. Sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra pertencia a ele, e ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. Quantas pessoas estão vibrando aí, até dizendo que são salvos, e não têm por direito a árvore da vida, a terra. Jesus deixou bem claro: aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra deste livro não tem direito da árvore da vida e nem da cidade santa. Não tem direito. Só filhos de Deus que tem direito. Nenhuma dessas crianças tem o direito de receber a herança que eu tenho. Somente as minhas filhas, nem o meu neto, a menos que a sua mamãe parta e a parte que cabia à sua mãe será redimido pelo pequeno Átila e pelos gêmeos. Caso contrário, por esta razão, Adão, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra, pertencia a ele, e ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. Ele passou isso de suas mãos para a mão de Satanás. Por esta razão, isso agora tem sido, isso retornou e tem sido contaminado. E a semente de Adão, está falando de semente de Caim não, é semente de Adão, gente. Está falando de ser humano. Tem destruído a herança que Adão teria tido, que era a terra. Correto? Agora veja só. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Veja, e o tempo de darem os galardões aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. E o tempo, gente, e o tempo de destruírem os que destrói a terra. O que destrói, não é o que está destruiu, não, destrói, está no presente. E o Abraão diz assim: eu não mato nada que eu não como. Está falando como caçador. Já pensou uma coisa dessa? Porém, lembre-se que a Bíblia nos tem tido em Mateus capítulo 5 que os mansos herdarão a terra. Está correto, os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, aqueles que realmente não tentam ser alguma coisa, que se acha que é
alguma coisa. Isso que é humildade, gente. É você ter o que tem e você não ficar aí alarmando. Eles herdarão a terra. Jesus disse que sim. Agora, eles, no plural, quem são eles? A semente de Adão. Agora, eles a contaminaram e Deus irá destruí-los. Mas os maus herdarão a terra depois que ela for purificada. Vou repetir: o milênio, a terra ainda não é a nova terra, é uma terra que tem sido purificada. É depois do milênio que será a nova terra, o novo céu, a nova terra, onde se tornar a mesma igreja, mesmo você tem acesso. Agora, que coisa? Agora, o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original. O título está agora. Por que agora? Porque Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele homem que se tornou sacrifício, porque a morte dele não foi só para redimir nós, seres humanos, mas para redimir a terra. Porque assim como nós temos que ser justificados, né, dentro da justificação, nós temos que estar em santificação, ser santificados. Vindo depois disso o batismo com o Espírito Santo, que é a redenção. A terra passa pelo mesmo processo. A terra foi batizada? Foi, pelo dilúvio. Aí você vê. A terra foi justificada? Foi, pelo sangue de Jesus. E ela passará pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo. O título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original. O título, né? Deus Todo-Poderoso. O documento de propriedade da terra e da vida eterna, quando Adão perdeu, está nas mãos do dono original, para ser dado de volta os filhos de Deus, aquilo que Adão perdeu. A vida que Adão viveu no jardim do Éden é a vida que nós vamos viver no milênio. E Deus pré-ordenou a eles a multiplicar, estando no jardim do Éden. Crescei e multiplicai. Lá no milênio é vida natural, porém no corpo glorificado, mas é uma vida natural. Você já pensou? Mas é vida natural, sem pecado, sem morte, sem dor. Satanás não vai estar lá. A semente, a árvore do conhecimento do bem e do mal não vai estar lá. Só quem vai estar lá? Só a árvore da vida. Se a árvore da ciência do bem e do mal não tivesse no jardim do Éden, não teria acontecido o que aconteceu. Mas a árvore da ciência do bem e do mal será amarrada por 1000 anos. Agora, Adão perdeu a terra, perdeu a vida eterna, e não foi só isso não. Perdeu. Adão o perdeu. As mãos sujas de Satanás então não poderão tomá-lo, porque está na mão de Deus. Voltou para a mão do dono original. Então o diabo não pode tomá-lo.
Por isso ele voltou para o original, o documento, o título. Deus, Ele mesmo. Nós vamos encontrar isso em apenas algum minuto. Lá, Ele se assenta no trono com Ele em suas mãos. Veja, gente, com Ele. O título de propriedade está na mão do Deus Todo-Poderoso. Mas vai chegar um tempo que Ele vai reclamar. E nós sabemos que isso será justamente, dará início justamente no arrebatamento. Se dará início. Porque quando Ele sair do trono de intercessão, é justamente para ir buscar a sua noiva e trazer juízo sobre a humanidade. O documento de propriedade. Isso me faz sentir religioso. Veja, o documento de propriedade da vida eterna. Veja, escritura. Está falando de escritura. Falou até citando o nome escritura. Documento de propriedade da vida eterna. Quando Adão perdeu por sabedoria ao invés de fé. Perdeu por sabedoria em vez de fé. Ele voltou para a mão do proprietário, o Deus Todo-Poderoso. Correto. O que está sucedendo? Veja, nas mãos de Deus. E o diabo não pode tirar. Por esse motivo que o diabo não pode tocar em nós. Porque nós somos propriedade dele. Não sabeis que vós é templo do Espírito Santo, que vós não pertence a vós mesmos, mas a Deus. Nós fazemos parte desse título. Gente, essas coisas tudo está no selo. Você vai descobrir tudo isso quando você entrar no selo, quando o selo for revelado para você. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Agora, quando Adão perdeu por atentar ao raciocínio de sua esposa, quando Adão pecou por tentar ao raciocínio de sua esposa, ao invés de manter a palavra de Deus, ora, isso fez com que Adão fez Adão pecar. Isso foi o que fez com que Adão pecasse. Sua esposa raciocinou com Satanás e em seguida ofereceu o produto para Adão. E Adão soltou a palavra e se vendeu. Ele perdeu também sua herança quando perdeu a comunhão e direito à vida. Ele perdeu a comunhão. Ele perdeu também sua herança quando perdeu sua comunhão e direito à vida. Recorde, Deus diz: no dia que deles comerdes, morrereis. Está bem claro, não está? Agora eu te pergunto, dentro do conhecimento, quem é aqui dentro que é inocente? Ninguém. E quando ele perdeu a sua vida, ele perdeu também sua herança na vida. Gente, além de perder a vida, ele perdeu a sua herança na vida. Por isso que quando as pessoas morriam, todos iam para a mesma dimensão. Tanto quem era justo e injusto, ia tudo para a quinta dimensão, que hoje nós sabemos que é o inferno. É lá embaixo. Era lá embaixo. Era, não é? E todos aqueles que morriam, todas as almas iam para lá, porque eles perderam o título. Até Abraão, quando ele morreu, desceu para lá. Samuel, lá. Você lembra quando aquela mulher
invocou o espírito de Samuel, ela disse: eu vejo subir da terra deuses. Esse deuses aqui está referindo são pessoas, um filho de Deus. Você me enganou, hein? Ela disse para ele, para Saul. Mas quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno, pregou para as almas e tirou aquele grupo de pessoas salvas de lá, que era o seio de Abraão. Não existe mais, irmão Branco, não existe mais seio de Abraão. Deus tirou de lá, não existe mais seio de Abraão. Deus tirou da quinta e está na sexta dimensão. Por isso que muitos corpos santos, muitos corpos de santos que morreu, ressuscitaram. Agora, e quando ele perdeu a sua vida, ele perdeu também sua herança na vida, porque ele tinha o controle supremo da terra. Adão tinha o controle supremo da terra. Ele era o Deus da terra, e Jeová o Deus do universo. Veja, em toda parte. Porém, seu filho teve essa terra sob seu próprio controle. O primeiro Adão. Aquilo que Jesus fazia aqui na terra, Adão podia fazer aqui também. Irmão Brando disse: vamos ver o que ele podia fazer. Ele fez coisas que Jesus não mostrou, Deus não realizou o que Adão podia realizar. Porém, seu filho teve essa terra sob o seu próprio controle. Ele podia falar, ele podia dar nomes. Deus disse para Adão, trouxe todos os gados, animais, assim: Adão, eu ponho tudo diante de ti, você vai pôr o nome. E ele podia falar a palavra, né? E aquilo vinha a existência. Ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza. Adão podia parar a natureza. Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. E Jesus disse: o filho, o segundo Adão, né? Não faz coisa alguma sem antes ver o pai fazer. E Adão tinha autoridade máxima para fazer o que ele quisesse fazer. Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Porém, quando ele fez aquilo, desobedeceu a Deus. Então ele perdeu a sua herança. Agora Adão podia dizer: montanha, mova-se daqui para ali. A montanha tinha que ir. A montanha tinha que obedecer a voz de Adão. Ele podia dizer assim: montanha, mova-se daqui para ali. Isso seria feito. Adão podia dizer: esta árvore aqui, arranca e seja plantada aqui. A árvore se despregava, vinha aqui e entrava aqui. Você viu o segundo Adão? Ele estava com fome. Estava ele e seus discípulos andando e viu um pé de figo. Chegou lá e ele não achou figo. Ele disse: nunca mais nasça figo de ti. E de repente aquele secou. Você está vendo? Ele podia fazer árvores, sai daqui, planta aqui, e aqui nesse canto aqui. Pois ele tinha completo, supreme controle. Como um Deus menor sob, quer dizer, sob abaixo, não é sobre não, é sob Deus. Depois de Deus era Adão, aqui, porque ele era um filho de Deus. Agora não poderíamos parar aqui só por um minuto e tomar nosso verdadeiro sermão aqui? Então, se o sangue tem purificado isso de novo, o sangue de quem? O sangue de Jesus derramado lá no Calvário.
Olha o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez, que é Jesus. E o que ele diz? Ao segundo Adão falando para nós: as obras que eu faço, vós também podeis fazer. Podemos. Quando Ele quer nos usar para fazer aquilo que é impossível. Só concluir aqui, vou parar aqui. Tem mensagem que afirma que tinha um moço que tinha a perna mais curta que a outra. E essa pessoa chegou lá na reunião lá do irmão Brana. O irmão Brana pegou a perna e puxou. Ele pensou, ele puxou a perna veio. Era pequena, cresceu. Ele chegou para um menino, uma criança que não tinha esse globo ocular, era oco. E irmão Brana viu numa visão que Deus daria a visão àquela criança, aquele menino. E irmão Brana disse: que cor você quer os teus olhos? Meu Jesus do céu, que cor você quer? Mas como o menino era cego, só ficou sabendo, porque ele tinha ouvido para ouvir disso. Eu fiquei sabendo que os azuis é muito bonito. O irmão Brana disse: então o olho apareceu. O título de propriedade está na mão de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo esse título de propriedade na mão dele, gente, vamos tirar agora, vamos deixar a predestinação, a eleição no cantinho agora. Vamos falar só sobre salvação comum. A gente pode se perder. A gente pode se perder. A salvação comum não impede a pessoa de crer na predestinação. Não impede de crer. Ele crê na predestinação. Ele crê na eleição de Deus. Mas não significa que ele está no quadro. Ele pode estar na salvação comum. Você sabe que o da salvação comum não vai gozar de privilégios como um milênio. Não vai. Não vai estar dentro da cidade santa como a esposa. Não. É uma cidade toda murada, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Aonde estarão essas almas, essas pessoas que alcançarão a salvação comum? Do lado de fora da cidade, gozando de vida eterna, depois do milênio, depois do julgamento. Vai estar lá fora. Vocês entenderam? Tem alguma pergunta, gente, dentro desse assunto? Isso aqui é só para poder nos preencher. Isso é só para nos preencher do gozo. Só para preencher. Isso é só para trazer o gozo da salvação. É para isso. É como você vê uma barragem, tem muita água, e quando você vê ela transbordando, aquilo traz alegria. Deus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.